O que é, na verdade, porque tem muita coisa. Presta atenção, sabe o que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada? Pequena jornada, ao longo da minha pequena jornada, eu tenho aprendido isso e eu tenho visto. Para todo assunto bíblico, olha aqui para mim, para todo assunto bíblico, tem uma estrada principal para você andar, que é a verdade. Diga a verdade. Essa é a estrada principal. A palavra. Agora, aos lados dessa estrada principal, tem duas valas. Que geralmente, ou eu caio numa vala, se eu puxar para um lado, ou eu caio para outra vala. O nome dessas valas são legalismo ou hipergraça. E a igreja tem tido grande dificuldade de se manter na estrada principal. Por exemplo, nesse assunto de prosperidade. Ou a igreja está no legalismo de que eu tenho que ser miserável para ser santo, de que nessa terra não vou ter nada de bom, de que é só no céu, e papapá, ou está nessa vala, ou também sai dessa vala e vai para outra de que se você não tem é porque você não tem fé, de que se você não pode ser assim, de que se você está passando os fogos, você está no pecado, é outra vala. Você está entendendo, sim ou não? Qual o nosso desafio? Nos manter na verdade. Equilibrados na estrada principal. Equilíbrio é uma palavra-chave para o reino de Deus, gente. Então é isso que eu estou tentando trazer para você, uma visão equilibrada do que é a prosperidade no reino de Deus. Tá bom? Então é isso aí, a gente tem falado sobre isso. Eu vou passar bem rápido por tudo que a gente já falou, porque é importante. Presta atenção, olha aqui para mim. Repetição é uma didática para o ensino. Faz parte. Todo mundo que quer ensinar alguma coisa tem que repetir várias vezes. Paulo fala em Filipenses 3. Não me canso de dizer para vocês as mesmas coisas. Para mim não é cansativo e para vocês é segurança. É a declaração dele em Filipenses 3:1. Dá uma lida lá. E eu também não me canso de te falar a mesma coisa. Não vou me cansar. É o básico que vai te abençoar. Amém? Então, acima de tudo, João está escrevendo a Gaio: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, por esse verso a gente chega a essa conclusão. A verdadeira prosperidade, queridos, é resultado de uma condição interior, repita, interior, que transborda para todas as áreas da minha vida. Por isso que a prosperidade do céu em nós, ela deve transbordar de dentro para fora, não tem nada a ver de fora para dentro. Tá? Vamos lá, vamos avançar. E aí ele diz, por que Gaio era próspero? Alguns irmãos que vêm aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que sua vida continua limpa. Diga, continua limpa. Essa é a verdadeira prosperidade, queridos, uma vida limpa e verdadeira. E que você está vivendo conforme as normas do Evangelho. Eu tenho falado para você, o maior conceito de prosperidade é viver conforme as normas do Evangelho. Porque é isso que vai abençoar a minha vida. Conforme a verdade, o caminhar contínuo na palavra de Deus é o grande segredo para uma vida verdadeiramente. É o caminhar contínuo na palavra de Deus. Essa questão de você andar na palavra é questão de você obedecer o que Deus diz. Então, se eu obedeço o que Deus diz, o que Ele me pede, então já estou andando na bênção. Diga amém. Já entrei na prosperidade no momento que eu começo a obedecer a palavra. Isaías 1,19, Deus está falando para o seu povo: se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e... Esse é o propósito de Deus, que eu e você não tenhamos falta de nada, mas tudo debaixo de um propósito dele. Se vocês obedecerem, esse texto na versão de Almeida está assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos dessa. É isso aí, gente. Então Deus é o maior interessado em que seus filhos tenham uma vida. Ele é o maior interessado. Eu te falei isso aqui já, Ele não criou você para sofrer. Ele criou você para te amar, para adorar Ele, para ter relacionamento contigo.
para que você seja uma bênção. Ele preparou um ambiente perfeito para Adão. Olha aqui para mim. Ele preparou um ambiente perfeito para Adão, chamado Éden. No original indica um jardim de delícias, um jardim do deleite. Quem corrompeu aquele lugar foi a escolha errada que Adão fez. Deus tem um ambiente preparado para que eu e você vivamos em prosperidade, mas a gente corrompe com as nossas escolhas e decisões que tomamos diariamente. Fazemos escolhas e tomamos decisões sem considerar o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes a igreja ainda se move por aquilo que está sentindo. E se eu ajo com base naquilo que eu estou sentindo, eu não vou colher coisa boa. Você está entendendo, sim ou não? Vamos avançar, gente. Jeremias 29:11. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Não são planos de sofrimento, igreja. Não são planos de sofrimento, meus filhos. Mas eu já te falei que Jeremias 29:11 está dentro de um contexto terrível, onde o povo está indo para o cativeiro e Deus está falando, esse não era o meu plano. Tem gente vivendo situações e Deus está dizendo para você, nunca planejei isso para você. Foram suas escolhas que te conduziram a esse lugar. É o que ele está falando para o povo. Mas aí, no final ele faz uma promessa. Vocês estão indo para o cativeiro. Mas no final de tudo, eu lhes darei aquilo que vocês mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Deus é misericordioso. Sabe por quê, gente? Pega o segredão. Ainda que eu faça besteira, ainda que eu plante uma semente ruim, Deus é amoroso. Amém? E tem uma palavrinha mágica que resolve muita coisa. Quando eu faço uma besteira, uma palavrinha mágica, qual é o nome da palavra? Arrependimento. Arrependimento é o pesticida que mata uma colheita ruim. Vou repetir. Arrependimento é o pesticida que mata uma colheita de uma semeadura ruim que eu fiz. Agora, se eu me agarro com Deus e me arrependo de verdade e continuo caminhando com Ele, a vitória vem, ainda que eu vá colher uma consequenciazinha durante um tempo, mas vai passar. Agora o problema é quando não há arrependimento. Pastor, mas eu me arrependi, como é que eu estou? Não, arrependimento não são lágrimas. Pastor, mas eu me arrependi, agora eu não sei nem o que eu vou fazer. Não, arrependimento não é remorso. Pastor, mas eu estou... Arrependimento é mudança de atitude. Não tem brecha para entender arrependimento de outra maneira, porque o original diz isso. A palavra, todas as vezes que aparece no Novo Testamento, arrependimento, a palavra é metanoia, mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, quando eu mostro que eu me arrependi, pastor? Quando eu nunca mais faço aquilo que eu fiz. É aí que a semeadura ruim começa a morrer. Até porque eu não vou semear mais, né? Quando eu me arrependo mesmo, de coração, e Deus contempla isso, Ele é o abençoador, gente. Então, ainda que eu e você estejamos vivendo uma semeadura ruim, vamos continuar agarrado nele. Vamos continuar crendo. A qualquer momento a tua safra vai mudar. E aquilo que você tem plantado de bom, vira, a colheita vira. Você está comigo, sim ou não? É isso aí. Então vamos nessa. Está claro que a vontade de Deus é que seus filhos sejam, essa é a vontade dele, boa, perfeita e, mas para experimentar eu preciso renovar a minha mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então como que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mudando a minha maneira de pensar. Metanoia, mudança de atitude mental, porque somente uma mudança de atitude mental pode mudar uma atitude física. Eu não mudarei meu comportamento se antes eu não mudar minha maneira de pensar, porque eu faço aquilo que eu penso. Eu ajo da maneira que eu penso. A tua mente é a tua vida. Provérbios 23:7. Assim como ele imagina no seu coração, assim mesmo ele é.
Por isso, eu e você estamos no trabalho de o que é renovação da mente? Olha aqui para mim, o que é renovação da mente? Uma vez que eu me torno nova criatura, eu tenho uma mentalidade. Como velha criatura, eu tenho uma mentalidade, sim ou não, gente? Tenho uma mentalidade, cara. O que é a minha mentalidade? É a minha maneira de viver, minha maneira de pensar. Então, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui é errado. Eu ajo assim, eu reajo assim. Se fizer isso, eu vou agir assim. São mentalidades que a gente vai construindo ao longo da vida. Então agora, uma vez que eu me torno uma nova criatura em Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me torno uma nova criatura no Espírito, mas com a mentalidade ainda da velha criatura. Eu sou uma nova criatura, mas ainda penso como velha criatura. É por isso que o novo convertido, ele vai errar. Ele vai cometer falhas, ele vai cometer erros. É normal isso, gente. Se exigir do novo convertido que ele não erre, cara, você está doido, está maluco. Esse bebê acabou de nascer, e bebê que acabou de nascer faz cocô na fralda. Tu vai ter que limpar. Agora, ele vai crescer. À medida que ele recebe o alimento certo, ele vai crescendo. Então, leitezinho do peito, daqui a pouco papazinha amassada, daqui a pouco legumezinho batido, daqui a pouco deixa os pedacinhos para ele poder mastigar, né, assim? Tá o quê? Daqui a pouco cresce os dentes, já pode comer uma comida. Bebezinho, cara, assim somos eu e você espiritualmente falando. Crescimento devagar. É por isso que eu tenho a minha reserva. Tem galera que não entende aí, cara. Chegou na igreja, se converteu, não vai sair trabalhando não. Porque bebê... Alguém já pediu aqui para um bebê de 2 meses ir na cozinha lavar a louça, gente? Cadê o Roberto? A Liz. Liz, vai lavar a louça. Tu faz isso? Então por que pega um novo convertido e bota para trabalhar no púlpito da igreja? Quer matar? Quer matar a criança? Não. Tem que crescer. Aí conforme vai crescendo, vai tendo responsabilidade. É assim ou não é? A Esté já tem as responsabilidades dela. Guarda teu material, vai fazer teu dever de casa, pega a tua roupa, não deixa jogada, junta as tuas bonecas, vai limpar isso. Agora ela está fazendo faxina com a Monique. Esses dias eu cheguei em casa, ela estava de coque, passando pano na porta. Jesus. Passando pano na porta, tá limpando. É isso aí, cara, tá crescendo, sim ou não, gente? Você também tem que crescer espiritualmente para você poder servir. Então, tudo isso é cuidado, tá, gente? Então, quando vem, pastor, eu queria fazer, espera mais um pouquinho. Não leva para o lado ruim, não. Pensa assim, meu pastor está cuidando de mim. Está preocupado comigo, está tomando cuidado comigo. É isso aí. Tá bom? Leva por esse lado, é o cuidado de Deus. Tá? Então é isso. O conceito de que Deus quer que seus filhos sofram e sejam miseráveis é humano. E não tem base na palavra de Deus. Me mostra. Quero que alguém me mostre na palavra de Deus o desejo de Deus, a vontade de Deus que seus filhos sofram. Não vai achar, gente. Vai achar o povo de Deus sofrendo? Vai. Mas não por vontade de Deus. Por escolhas deles. É o que a gente vê no Antigo Testamento inteiro. Vocês se desviaram, vocês me abandonaram. Vocês se prostituíram com outros deuses. Por isso está acontecendo isso com vocês. Se vocês tivessem me ouvido, sabe, se vocês tivessem acatado o que eu falei, se vocês tivessem sido fiéis a mim, nada disso aconteceria. Está escrito lá em Isaías, eu vou na tua frente, vou derrubar seus inimigos, vou aplanar os montes, vou quebrar os ferrolhos de ferro. Essa é a promessa de Deus. É isso aí. Tá? Então estamos em uma parceria, essa é a questão, gente. A gente entender que nós estamos em uma parceria com Deus. Na construção do teu futuro você participa, querido. Olha aqui para mim, na construção da tua vida, da vida que você quer, você participa. Suas atitudes estão influenciando o teu futuro. A escolha que você faz hoje, você vai colher amanhã. E o que você está vivendo hoje é fruto das escolhas do passado, você fez ontem. Então, Deus me abençoa. Deus e tal. Deus, Ele quer te abençoar, Ele é o abençoador. Mas e aí, você está colaborando? Com as atitudes? Deus já fez a parte dele. O maior conceito de prosperidade é estar inserido no propósito de Deus como nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém.
Uma vez que eu sou uma nova criatura em Cristo e agora eu estou inserido no propósito dele, o estado de prosperidade já está em mim. Uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus e o Espírito Santo vem habitar em mim, toda a prosperidade do reino de Deus está em mim agora. É como um programa de computador que a gente instala. Agora ele vai rodar. Agora a gente vai ter que aprender a andar com ele. A gente vai ter que aprender agora a viver no sistema de Deus. Porque lembra que eu falei? A gente tem agora uma mentalidade ainda carnal. Então agora, à medida que eu vou sendo renovado pela palavra de Deus, à medida que eu vou conhecendo como Deus faz, à medida que eu vou conhecendo a palavra, a minha mente vai sendo renovada e eu vou aprendendo a andar com Deus. Isso é um processo que vai até o final da nossa vida. Não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 3,18. Estamos sendo transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Transformação que acontece na minha e na tua vida é de glória em glória. À medida que a palavra de Deus vai chegando na minha vida, ela vai transformando, gente. E aí eu sou uma nova criatura e eu vou aprendendo a andar como nova criatura que eu sou. Isso precisa acontecer. Daí a importância do ensino. Principalmente, onde é que está o tratado de conduta da nova criatura, pastor? Boa pergunta. Boa pergunta. Se eu quiser saber como a nova criatura tem que andar, onde eu tenho que procurar? Boa pergunta. Sabe qual é a resposta? Epístolas Paulinas. Tratado de conduta da igreja. Principalmente, vou te dar um livro. Efésios. Efésios ele começa mostrando: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Capítulo 2, ele fala: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, os quais costumavam viver. Ele, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo Jesus, pela graça seus salvos. Isso não vem de vós, dom de Deus. Então ele vai falando da salvação, vai falando que você é uma nova criatura. Aí no capítulo 3 ele começa a falar da tua realidade em Cristo Jesus. E no capítulo 4 ele começa a sentar a madeira. Capítulo 4 é dividido em 3 partes. Aí Efésios 4 ele já começa assim, quer ver? Deixa eu achar aqui. Aí Efésios 4 ele já começa mostrando, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Ó. Aí ele começa, bota o 2, só rapidinho. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Passo 3, vai passando comigo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito quando ele subiu. Passo 9. Quero chegar numa parte boa aí, lá no 17. Vamos para o 17, vem comigo. Ó, assim eu digo no Senhor, não vivam mais como os gentios. Aí ele vem ensinando, cara, como que agora eu e você temos que viver. Que vivem o quê? Na inutilidade dos seus próprios. Pastor, eu acho que o que eu penso é assim, então é assim que eu vou fazer. O gentio que vive assim, gente. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então, olha aqui para mim. As epístolas vão mostrar como que eu e você temos que viver. Então, cara, coma as epístolas de Paulo, principalmente o livro de Efésios. É o teu tratado de conduta. É tudo que Deus quer de mim e de você tá lá. E aí a gente vai aprendendo a andar uma vida abençoada. Amém, queridos? Você está entendendo, sim ou não? A gente vai aprendendo a andar com Ele. Vamos lá, obrigado, Rafa. Ajusta aí para mim, ó. Deus habitando em mim é a minha maior. Colossenses 1:3, ele já nos libertou, cara, de um império de prejuízo, de trevas, de escuridão, de ignorância, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E agora eu preciso aprender a andar nesse reino. Já fomos libertos do sistema do mundo que só gera prejuízo. E aí eu cheguei nessa parte aqui no domingo passado. É impressionante, cara, a quantidade de vezes que aparece na palavra, ele comparando o reino de Deus à questão de semeadura e colheita. Por isso que o nome dessa série é Sementes de Prosperidade. Porque a prosperidade ela não brota do nada, é uma semente que precisa ser semeada, diga amém.
Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Olha aqui para mim. O reino de Deus, o qual nós vivemos, é semelhante a uma pessoa, eu e você, que estamos constantemente lançando semente à terra. Agora, se essa semente que você está lançando é aquilo que você quer colher ou não, quem sabe é você. Mas não tem escapatória. O reino de Deus é isso aí, ó. Palavras são sementes, atitudes são sementes, gestos são sementes, pensamentos são sementes, tudo são sementes. E é interessante que enquanto você não lança semente na terra, ela não produz. Mas depois que você lança, esquece, vai colher. Basicamente isso é o reino de Deus. Verso 27, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba, ele não tem controle. Por que ele não tem controle, gente? Porque a terra por si própria produz o grão. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque quando a gente vai para Gênesis, olha aqui para mim, e haja luz, amém? E haja isso, e haja aquilo. Quando chegou na hora das sementes, Deus falou haja. E haja semente. Deus falou o quê? Produza a terra sementes. Cara, eu fiquei pensando nisso. Deus estabeleceu isso no governo, cara. Você lançou semente, a terra vai produzir o que você lançou. Você vai receber de volta. Está estabelecido. Desde a criação, produza a terra semente. Ele não falou haja semente. Ele não falou haja árvore. Ele não falou haja fruta. Ele falou produza a terra semente que dê fruto conforme a sua espécie. Produza tal, produza. É uma produção, é um processo. O reino de Deus é um processo, cara, no qual eu e você nos encaixamos lançando sementes à terra. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga, um processo. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então foi isso aqui que a gente concluiu. O reino de Deus não funciona com resultados, Deus trabalha com processo, gente. E muitas vezes o processo leva um tempo, tá? É isso que eu e você precisamos entender. À medida que a palavra de Deus, que é a semente, vai encontrando espaço no meu coração, que é a terra, ela vai gerando os resultados, que é a colheita. Amém? Então a palavra de Deus é a semente que tem que encontrar um espaço na terra do teu coração, para que ela possa produzir a boa colheita que você quer. É a boa semente, é a palavra. Se eu permito que a palavra de Deus opere em mim a transformação necessária, que transformação é essa, pastor? É a transformação, gente, que uma sementinha que você botou lá, ela cria o talo, ela cria o grão, ela germina, ela se transformou numa grande árvore. Do dia para a noite? Então essa semente, ela vai sendo transformada em nós, na terra do nosso coração, gradativamente, vai transformando a nossa vida. De pouco a pouco, e quando chegar o tempo certo, você vai colher. Diga assim, no tempo certo, eu vou colher. Amém. No tempo certo, verei os resultados positivos. Pela ótica de Deus, uma vida próspera é consequência de uma vida. É isso, gente, porque está estabelecido por Deus. Então vamos lá, Gênesis, só para você ver como é que Deus estabeleceu isso, cara. Lá no capítulo 8, olha só o que ele diz. Enquanto durar a plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais. Então vamos resumir naquilo que eu quero falar contigo. Enquanto durar a terra, plantio e colheita nunca vão cessar. Fato estabelecido, palavra do Todo-Poderoso. Enquanto durar a terra, plantio e colheita jamais cessarão, gente.
Então é essa parceria que eu estou falando que nós temos que ter com Deus, de entender que cada atitude minha é algo que eu estou plantando, gente. E Deus, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus, Ele consegue te dar uma boa semente para você semear. Mas depois que você semeou, Ele não pode interferir na colheita. Se você, cara, escolheu plantar uma semente ruim, Deus vai ficar muito triste de ver você sofrer, mas Ele não vai poder interferir. Porque uma vez que Ele mandou o próprio Filho para a cruz para morrer, porque Ele não podia interferir no processo de maneira ilegal, olha aqui para mim, Ele mandou o próprio Filho dele para a cruz, para morrer no meu lugar e no seu, para quitar uma dívida, porque Ele não poderia interferir no processo de maneira ilegal. Jesus é o nosso substituto legal, Ele veio como homem. Então Deus também não pode interferir de maneira ilegal numa ordem que Ele mesmo estabeleceu. Se Ele disse que tem plantio e colheita, Ele não pode interferir nisso. O que Ele pode fazer é te dar uma boa semente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo com a palavra de Deus a plantar uma boa semente, gente. Sabe? Vamos para Gálatas, você está comigo? Vamos? Vamos andar mais um pouquinho, porque o dia hoje foi curto. Não se deixe de Deus não, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Eu já falei para você que essa palavra no grego tudo é tudo, cara. Tudo que eu semeio eu colho. Tudo, Deus está atento a isso. Agora Ele vai dizer 2 tipos de semeadura. Olha aqui para mim. 2 tipos de semeadura que nós podemos fazer. Olha lá, ó. Quem semeia para a sua? Isso, então é um tipo de semeadura. Semear para a própria carne. Da carne colherá destruição, morte, prejuízo, miséria, problema, tribulação. Vai colher todo tipo de dano. Uma vez que eu semeei na carne, eu vou colher isso aí, destruição. Mas quem semeia para o... Então, outro tipo de semeadura. Semeadura no Espírito. Do Espírito colherá a vida eterna. Aí, cabe a mim agora decidir. É por isso que quando Deus diz em Deuteronômio assim, ó, tenho colocado diante de você a vida e a... Escolhe, pois a... Como que eu escolho a vida? Semeando no Espírito. Não é questão de ter 2 coisas aqui na minha frente para escolher. A morte e a vida. Ah, eu quero escolher a vida. Vamos vida comigo, não. É questão de eu escolher a atitude que eu vou tomar, se vai gerar vida ou vai gerar morte. É questão de eu escolher a semeadura que eu vou fazer, a semente que eu vou lançar na terra, o que é que eu vou colher depois, vida ou morte? Essa é a escolha. Amém? Isso te liberta, hein? Me liberta também. Então, preste atenção. Da velha natureza caída, morta, só pode sair destruição e morte. Ponto final. Então não tem como agora eu, como uma nova criatura, continuar vivendo como velha criatura, gente. Estou semeando na carne. Ou minha vida mudou ou não mudou, hein? Ah, eu quero ser próspero, viver uma vida abençoada. Como Deus vai interferir nesse processo, uma vez que eu não mudo minha semeadura? Como que eu quero viver uma vida diferente se eu não mudo a minha colheita? Como, gente? Ah, pastor, eu estou plantando trigo, há muito tempo estou colhendo trigo. Agora eu queria colher um pouquinho de café, mas eu continuo plantando trigo. Ah, meu Deus. Quer colher café, continua plantando trigo, vai colher trigo. Quer colher café? Diga sim ou não. Quer colher café? Planta café. Planta café.
vai colher café. Posso ir embora? Já te abençoou, né? A mim também. Porque o evangelho é simples. Ah, pastor, o diabo está furioso lá em casa. É mesmo? Ele está usando a coluna? Ele está usando a porta, a parede? Ou são as minhas sementes que eu estou lançando? As palavras, atitudes dentro de casa. Porque, cara, Deus me falou um negócio muito sério aqui durante o louvor. Ele falou, meu filho, eu ouvi. Eu quase que eu olhei para trás para ver quem estava falando comigo. Quando a gente estava assim, ó, o inferno não pode prevalecer. A gente não estava assim? O Espírito Santo falou assim no meu ouvido, ó, pode sim. Aí eu. Se eu der brecha, ele prevalece. Não vai adiantar cantar não, tá? O inferno não pode. Show diabo, mas com a minha atitude e o meu comportamento eu dou acesso pelas minhas costas. Show diabo. Sujeitai-vos, pois a resistir ao, e ele, nesse contexto, aquele que é de Deus, o maligno não. Mas se eu não me sujeito a Deus, estou dando acesso, cara. Quer ver uma coisa boba? Vou te falar só uma coisa boba. Mentira, cara. Abriu tua boca para falar mentira, deu acesso ao pai da mentira. Deu acesso. Ele é o pai da mentira, então uma vez que ele é o pai da mentira, cara, Deus fala, né, cara, ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade e tal, não sei o que, falar é verdade uns com os outros e tal, aquele que mentia, é a primeira coisa que aparece em Efésios. Volta para Efésios 4 lá. É a primeira coisa que aparece. Bota lá no 23. Bota lá, cara, eu vou ter que falar isso aqui porque eu lembrei. Ó, a serem renovados no modo de pensar, 24. Revestivos de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, 25. É isso aí mesmo. Portanto, olha primeiro, volta no 24. Está falando que a gente deve se revestir de quê, gente? Do novo homem que foi criado para quê, gente? Em que, gente? Em justiça e santidade, proveniente da verdade. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer como novo homem? No próximo verso, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Não tem uma porta mais aberta para o diabo do que você falar mentira. Porque ele é o pai da mentira, ele se move no engano. Ele vai na treva, onde está o oculto, o escondido, é aí que ele gosta, é aí que ele cresce. Por isso que diz, confessai os vossos pecados, falai uns aos outros, abre a tua boca, fala. Ah, pastor, eu vou passar vergonha. Vai passar vergonha não, quando você confessar, quem vai passar vergonha é ele, porque Deus te perdoa. Mas enquanto estiver escondido, ele está nadando de braçada, cara. O inferno não pode prevalecer, o inferno não pode, ele está, estou prevalecendo porque tu está mentindo, estou prevalecendo sim. Falou comigo aqui. É o meu comportamento que resiste ao diabo, não é a minha boca. A autoridade que Deus me deu é exercida pela maneira que eu me comporto. Você não tem autoridade pela maneira que você se comporta. Não é isso que eu estou falando. Ele te deu autoridade de graça, você não merecia. Agora ela é exercida no teu comportamento. Não tem como, gente. O evangelho é isso mesmo, é transformação de vida. E isso que eu estou falando não é para te quebrar não. Porque eu também estou nessa jornada contigo. Estou falando porque Deus ama você e quer ver tua vida transformada. Só que a gente está se enganando. Grande parte da igreja acaba se enganando, achando que vai viver uma vida do nada. Não, gente, é uma semeadura e colheita. Volta para mim, por favor. É uma semeadura e colheita. Da velha natureza só vai vir isso aí, ó. Vou fechar com esse texto agora na nova Bíblia Viva. Gálatas 6:8. Pode vir o ministério de louvor. Se ele plantar, ou seja, se eu, está falando comigo. Ó, se você não quiser, tudo bem, essa palavra é para mim. Eu quero.
Porque isso aqui me abençoa demais, gente. Vocês não têm noção, quando eu estou estudando para trazer uma palavra dessa, o quanto eu sou abençoado por Deus. Você não tem noção o quanto Ele me repreende. Você não tem noção o quanto Ele fala comigo. Você não tem noção o quanto Ele me corrige. Quanto Ele me mostra pequenas coisas que eu não posso abrir concessão. Ele fala comigo e eu agradeço a Deus, cara. Porque se você não for corrigido, você não é filho dele, está escrito. Então Ele vai corrigir, cara, a palavra de Deus, ela vai corrigir uma maneira errada da gente viver. Só que o problema hoje em dia é que as pessoas estão pegando isso como ofensa. Ah, me ofendeu. Não te ofendeu, é para te abençoar, cara. Já pensou? Falar para você pegar teu filho, não atravesse essa rua, senão você vai morrer atropelado. Você me ofendeu. Te ofendi o quê? Eu estou livrando a tua vida da morte. Como assim ofendeu? Isso é um plano do diabo. Mas por que eu fico ofendido? Alguém sabe me dizer por que a pessoa ficou ofendida com a palavra? Tem um motivo: orgulho. O orgulho em alta, qualquer correção gera ofensa. Agora a humildade acata a correção e é abençoado, cara. Acolhei humildemente a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando eu acolho com humildade no coração, então eu vou andar. Olha lá, se plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então a natureza de Deus em nós é o que produz vida abundante, vida eterna. E a gente andar agora conforme essa natureza, gente. E aí no verso 9 ele fecha: e não nos cansemos de fazer pois no tempo próprio, diga, no tempo próprio, colheremos, se não, é isso aí. Porque do ponto de vista do céu, às vezes a gente está fazendo uma boa semeadura, a gente está se esforçando, tentando plantar boas sementes, e a gente não vê logo o resultado. Lembra, é um processo. A sua colheita está sendo produzida na terra, e você não está nem vendo, mas vai colher, se você não se cansar. E é muito fácil cansar. De fazer o bem Mas preste atenção, olha aqui para mim. Um time de futebol não é destruído por causa de uma jogada errada. São várias jogadas. Muitas vezes a minha e a tua vida não chegou na condição ruim que está por causa de um erro. São anos plantando semente ruim. Às vezes a colheita até demora, mas chega. Então agora que você está plantando uma boa semente, aguarde, essa safra vai mudar. Tenha paciência. Deus está ajustando as coisas. Deus está consertando as coisas. A tua vida vai sair desse caos e vai para a bênção. A palavra de Deus vai organizar. Você lembra? Abaixa só um pouquinho. Você lembra no Gênesis que a terra era sem forma aí? Quem que colocou ordem em tudo? Quem que colocou ordem em tudo? A palavra. Haja, tal. Deus começou a falar. A palavra de Deus vai colocar a tua vida em ordem, cara. Pode estar um caos, pode estar sem forma, pode estar vazio, mas conforme a palavra de Deus vai entrando, vai dando forma, vai colocando tudo no seu devido lugar. Tenha paciência. Deus está trabalhando na tua vida, vai plantando sementes boas. Não se canse de fazer o bem. Olha na Bíblia Viva: e não nos cansamos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Não desanime, não desista de fazer o que é correto. Em pouco tempo, no tempo certo, você vai colher. Amém, queridos? O reino de Deus é isso aí. Para fechar, o último slide.
A garantia da boa colheita está em continuar semeando o bem, ainda que não vejamos resultados imediatos. Olha aqui para mim. A minha e a tua jornada de fé é uma jornada de perseverança. Não existe fé sem perseverança. Você conhece a lei da primeira menção? A lei da primeira menção é você analisar a primeira vez que algo foi dito na Bíblia. E a primeira vez que foi dito na Bíblia que o justo viverá pela fé está em Abacuque. Vai ler o contexto. É um contexto de perseverança. Porque ele está falando para Abacuque: escreve a visão, coloca em tábuas bem grandes, porque no tempo certo ela vai se cumprir. O meu justo viverá pela fé. O contexto de viver pela fé é um contexto de perseverar crendo em Deus até que se manifeste aquilo que a gente espera. Isso é viver pela fé. Fé sem o tempo da espera não é fé, porque afinal de contas, se eu já estou vendo, eu não preciso de fé. Fé é a certeza do que não vejo, é a prova do que eu estou esperando. Então você chegou aqui, a vida está um pouquinho bagunçada, o casamento, o relacionamento, a vida financeira, está tudo meio bagunçado. Calma, tudo vai se ajeitar, tudo vai se organizar. Eu estou declarando isso para você, eu estou declarando isso sobre a tua vida. Continue ouvindo a palavra de Deus, coloque essa palavra em prática, plante boas sementes e tudo vai se organizar, tudo vai para o seu devido lugar, tudo. Deus é um Deus de ordem e a tua vida vai entrar na ordem de Deus. Fique de pé, vamos adorar Ele para a gente ir embora.